Olá pessoal, mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero analisar com vocês qual a melhor tradução para Mateus capítulo 6 versículo 13. E o intuito aqui não é dizer que as traduções que eu vou ler aqui, que é a Nova Linguagem de Hoje, a Nova Almeida Atualizada, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida e a tradução brasileira estão erradas em sua tradução. Elas seguiram uma outra linha para traduzir esse texto aqui. E eu vou seguir uma outra linha para traduzir esse texto, deixando claro que meu intuito aqui não é dizer as traduções estão erradas. Não, eu só vou colocar uma possibilidade de tradução que dê um entendimento melhor desse texto. Então, olha como que a Nova Linguagem de Hoje traduziu esse texto de Mateus capítulo 6 e versículo 13. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. A nossa parte de análise vai estar nessa última parte, nessa parte aqui. Mas livra-nos do mal. Não vou nem tratar a questão do pois teu é o reino, se a tradução, se foi acrescentado ou não, isso aqui não é o caso, e também a questão da indução à tentação. Meu ponto não é nem a indução da tentação e nem o final curto ou longo de Mateus 6,13. Meu ponto aqui é só essa parte aqui, mas livrar-nos do mal. Então a linguagem de hoje traduz desta forma. A Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte forma: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A Almeida Revista Atualizada traduz assim, vou ler só a parte que interessa aqui, mas livrai-nos do mal. A Revista Corrigida também diz assim, mas livrai-nos do mal. E a tradução brasileira também, mas livrai-nos do mal. Então, por que eles traduziram desta forma? Porque eles estão considerando aqui uma outra forma de traduzir, estão considerando aqui como se fosse a forma neutra. E eu vou mostrar aqui, por exemplo, por que eu prefiro um outro tipo de tradução, deixando claro que não estou dizendo que essas estão erradas. Eles partiram de uma outra linha para traduzir esse texto. E eu vou partir de uma outra linha para traduzir esse texto. E a maioria traduz desse jeito mesmo, do mal. Só que se nós olharmos lá no texto, há uma construção lá interessante. E a melhor tradução, se é assim que nós podemos falar, ou uma das melhores traduções, também poderia ser livrai-nos do maligno e não do mal. E eu vou explicar por que eu prefiro essa tradução aqui. Livrar-nos do maligno e não do mal. Primeiro ponto é que nós temos um adjetivo aqui. Tá? Então, mal, um adjetivo. Tá? Se você for tratar ele como adjetivo, você tem um adjetivo aí nessa partícula, livrar-nos do mal. Adjetivo, mal aí é um adjetivo. Agora, temos que entender como que funciona esse adjetivo nessa construção dessa frase aqui. Nesse caso, o adjetivo aqui nesse texto, aqui nesse particular, ele funciona como um substantivo. Eu vou tentar ser o menos técnico possível para nós entendermos aqui. Então, neste caso aqui, que nesse adjetivo que nós temos aqui no texto, ele não vai funcionar propriamente dito como um substantivo, como um adjetivo. Então, nesse caso, ele não vai funcionar propriamente dito como um adjetivo, mas ele vai funcionar como um substantivo. Por que ele vai funcionar como um substantivo? Porque ele não está modificando nada. Então, se ele tivesse modificando um outro adjetivo, então ele
funcionaria como um adjetivo. Neste caso, ele não está modificando nada. Não modificando nada, ele funciona aí como um substantivo. Tá? Então, vamos entender aqui um pouquinho desse adjetivo, como é que funciona isso no grego. Por exemplo, o adjetivo, quando que ele adquire a função de adjetivo propriamente dito? Quando ele está adjetivando, ou quando ele está qualificando. Por exemplo, o homem bom. Então, eu estou dizendo que o homem, ele é bom. Eu estou qualificando, estou atribuindo isso ao homem. Então, eu estou dando um atributo de bondade ao cidadão. Então, esse bom aqui, ele vai funcionar como um adjetivo, porque eu estou atribuindo ao homem essa bondade. Então, esse é um ponto. Mas também o adjetivo ele pode funcionar como um predicativo. Por exemplo, ele pode funcionar predicando. O homem é bom. Vê que é diferente da primeira frase. O homem bom. Eu estou atribuindo uma qualidade ao indivíduo. Eu não estou afirmando que ele é bom. Eu estou atribuindo uma qualidade ao indivíduo. Na segunda frase, o homem é bom, e eu tenho aqui um verbo de ligação, e esse verbo ele tá definindo, ele está dizendo o que o cidadão é em essência. Eu não estou atribuindo, eu estou afirmando que o cidadão é bom. Então, nesse caso aqui, o adjetivo ele está predicando o substantivo homem. Então, o homem é bom. E se você perceber, você vai ver que nessa frase livrai-nos do mal, ele não está funcionando como adjetivo e nem como predicativo. Como que ele está funcionando? O outro exemplo que nós temos aqui é o adjetivo como substantival ou substantivo. Por exemplo, os bons, os maus e os feios são todos bem-vindos. Percebe que eu não estou qualificando e nem predicando ninguém nessa frase. Então, se eu não estou predicando, se eu não estou qualificando ou atribuindo nada a nenhum substantivo, logo esse adjetivo se torna um substantivo. No caso, bons, maus e feios, que é um adjetivo. Como ele não está modificando nenhum substantivo, então logo ele é um substantivo. É o que está acontecendo na construção que nós estamos vendo aqui. Livrai-nos do mal. Então, nessa construção, ele vai funcionar como um substantivo, tá? Porque não está qualificando ninguém. Esse é um ponto. Um outro ponto desse texto é que há um artigo. Tem um artigo antes deste adjetivo. Então, se você perceber, eu estou olhando direto no texto, não estou olhando na tradução, estou olhando direto no texto, eu tenho ali um artigo, e um artigo genitivo que dá aquela ideia de, nesse caso, não é ideia de posse propriamente dito, mas de origem, da onde que vem esse mal. Esse mal se origina no maligno. Então esse artigo está especificando esse mal. Ele não está generalizando. Então eu tenho ali, não é só a ideia de posse, mas a ideia de origem. Então ele está especificando da onde vem esse mal. Esse mal não vem da generalidade, ou seja, esse mal poderia vir de várias fontes, mas ele está especificando a origem desse mal. Então a origem desse mal está no maligno e não na generalidade, ou seja, o mal poderia vir de qualquer lugar. Mas como eu tenho um artigo aqui antes desse adjetivo que vai torná-lo um substantivo, primeiro ponto, porque ele não está modificando nenhum substantivo, então ele entra como substantivo. Segundo ponto, porque tem um artigo antes desse adjetivo
que o tornará um substantivo nessa construção, tá? Nessa construção. Então, nesse caso, o artigo transforma o adjetivo em um substantivo, que define e indica a presença do maligno e não o mal em geral. Então veja como que a construção é interessante. Eu tenho um artigo antes desse adjetivo. Esse adjetivo por si só ele é um substantivador, porque ele não está modificando ninguém, mas a presença do artigo vai dar mais força ainda à ideia de um substantivo aqui, tá? E um artigo definidor, tá? Então, ou seja, ele, além de ele definir esse substantivo, ele indica a presença do maligno em si e não o mal em geral, tá? Um outro ponto aqui é que a maldade aqui está bem específica. Aqui vem do maligno, não a maldade em âmbito geral, que tem várias fontes aqui, várias fontes, no caso aqui é específica. Então, por que eu prefiro essa tradução? Ela nos dá uma ideia melhor do tipo de situação que o Cristo está dizendo ali, livrai-nos do mal. A ideia é interessante porque é o seguinte, ele pode nos livrar de várias situações aqui, mas o pedido aqui é específico. Me livre do maligno, que é originador de todos os males, mas aqui é específico. Então livrai-nos do maligno. Então, qual é o meu intuito com esse vídeo? Não é desqualificar as traduções, que aí estão, porque elas estão trabalhando no neutro, e generaliza. A minha intenção aqui é mostrar como que o texto é específico nesse sentido, e outro, para incentivar você a estudar o grego, a estudar o hebraico, a se interessar um pouco mais pelas línguas originais, para você não ficar tão dependente das traduções, não que elas sejam más, mas quando você vai para o original, você tem uma noção maior do que está sendo passado ali, do que está sendo dito pelo autor. Neste caso aqui ele está dizendo livra do maligno, não somente do mal geral, mas do originador desse mal, que é o maligno. E para você não ficar à mercê desses pregadores que pregam para impressionar, que ficam nos púlpitos aí, dando significado de raiz de palavra, porque lá na raiz significa isso. Mas entenda que a raiz de uma palavra, ela tem uma evolução histórica. Então aquilo que ela significou lá na sua origem, não quer dizer que ela significa no período que foi escrito o Novo Testamento. Ficam dando interpretações erradas, equivocadas, para impressionar a plateia. Então meu intuito aqui é mostrar para você como que é o campo aqui quando você vai direto para a tradução, o campo é enorme, é vasto de possibilidades de você entender o texto da melhor forma possível. E ainda tem uma preposiçãozinha lá no texto original, que é apó. Essa preposição que é genitiva, ela dá a ideia de alguma coisa que pedindo como que de um afastamento. Ou seja, então se eu me afaste o máximo possível do maligno, para que eu não seja então seduzido ou levado ao pecado por ele. Então me afaste deste originador do mal, me afaste do maligno, tá? Então meu intuito é neste vídeo aqui mostrar para você que existem outras formas de traduzir o texto. E para gravar esse vídeo eu não estou falando sozinho, porque nós, estudantes da Bíblia, nós não somos como Cristo, em que certa feita Cristo estava falando e alguém se impressionou com ele e perguntou, mas com que autoridade que ele disse essas coisas? Porque todo rabino da época e todo fariseu da época, quando ia falar, citava um sábio antigo, porque não falava sozinho. E o Cristo não.
Cristo verbalizava a partir de si mesmo, ou seja, as suas palavras eram as suas próprias palavras, se originavam nele, seu ensinamento se originava nele mesmo, e ele não citava nenhum rabino da antiguidade para legitimar a sua fala. Nosso caso aqui é diferente. Então, para eu produzir esse vídeo, eu estou ancorado em alguns textos. Para gravar esse vídeo, eu estudei essa gramática aqui do William Mosse, muito boa, tá? Que ele vai trabalhar essa questão também. Eu também trabalhei com essa gramática aqui do Daniel Wallace, também muito boa, tá? Que trabalha essa questão também. E eu trabalhei também em cima desse texto aqui, olha, texto majoritário. Daqui a pouco eu vou passar aí alguns camaradas bons nessa questão de texto majoritário de grego, para você se inteirar. Então, aqui no texto majoritário, e eu não vou explicar a história para você, porque daqui a pouco eu vou passar um camarada aqui, você vai entrar lá no canal dele, ele vai te explicar direitinho a história desse texto majoritário aqui. Ele traduz a Mateus 6,13 da seguinte forma: mas livrai-nos do maligno. Tá? Então esse aqui é o texto majoritário. Isso para instigar você. Agora, se você quiser aprender o grego, vai estar passando aqui embaixo aqui o nome de alguns camaradas que eu vou passar para você. Você vai entrar no canal do Adolfo Euclair. Cabra bom, entende muito de grego, entende muito de crítica textual. Ele vai te explicar, ó, a historinha desse texto aqui majoritário, texto majoritário. E lá no canal dele também você vai poder aprender um pouquinho de crítica textual e grego. Então entra lá no canal do Adolfo Euclair, vai aparecer aqui embaixo o nome dele, você vai colocar lá no YouTube. E para você que tem interesse em aprender hebraico, você vai entrar num canal de outro camarada bom também, que é o Tiago Santana. Vai aparecer também aqui embaixo o nome do Tiago Santana. Você vai entrar no canal desses camaradas e você vai se inteirar tanto do grego quanto do hebraico. Então, meu amigo, não fique comendo aquilo que esses pregadores aí que pregam para impressionar a plateia com explicação de raiz. Nem sempre aquilo que diz lá na raiz é o significado que está dentro do texto. Então, meu intuito nesse vídeo não é desqualificar as traduções que aí estão, dizendo, não, está tudo errado, não. Não é, meu intuito não é esse. Meu intuito aqui é mostrar para você como que é diferente você fazer a sua própria tradução, você fazer a sua própria pesquisa e chegar a outras conclusões também que podem ser também colocadas para nós entendermos um pouco mais a palavra de Deus. Então as traduções que eu aqui apresentei, não estou desqualificando nenhuma delas. Eles estão traduzindo ali a partir do neutro, considerando como neutro. A tradução que eu fiz a partir da análise do texto e a partir dessas gramáticas aqui também. E eles estão ali entendendo que o mal ali, ele funciona como um substantivo. E funcionando como substantivo ali, eu posso colocar o maligno e não propriamente dito só o mal, tá bom? Então você vai entrar no canal do Adolfo Euclair, para conhecer um pouquinho de crítica textual, um pouquinho da história do texto majoritário. Você vai entrar no canal do Tiago Santana, para você aprender um pouquinho de crítica textual também do Antigo Testamento, do hebraico, e também aprender hebraico com ele. Ele está iniciando agora uma série de vídeos onde ele está ensinando o hebraico bíblico. Também não confunda com o hebraico moderno, que não tem nada a ver. Então o Tiago está no canal dele ensinando hebraico bíblico. Então você pode entrar nesses canais aí e se inteirar um pouco mais. Então eu prefiro essa tradução, livrai-nos do maligno, por essas peculiaridades que tem no texto aí, que me indica que eu também posso traduzi-lo desta forma, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E não esqueça de visitar o canal aí desses camaradas Adolfo Euclair. E também aqui quero deixar um salve para um grupo que eu faço parte, da onde o Adolfo é administrador, o Tiago também faz parte, que é o
Regregoidos, tá? Salve, salve, pessoal do Regregoidos aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo.